Bora, pessoal, se atualizar no que está acontecendo agora no mercado financeiro, principalmente com o Bitcoin e com as altcoins, porque hoje é dia 20 de novembro de 2025, feriado pelo menos no estado de São Paulo. E aí, é feriado nacional ou só no estado de São Paulo? Na minha região é feriado. Deixa nos comentários aí, eu quero muito saber. Mas hoje, quinta-feira, mercado americano, pessoal, nós temos algumas informações relevantes para sair. Só que ontem falou que algumas informações elas não irão sair. Só que a gente só vai conseguir saber essas informações realmente quando chegar ali perto do horário, tá? Então vou comentar com vocês em relação a isso. Nvidia ontem, o relatório ele saiu positivo, então o mercado americano ele precificou isso e já vem subindo, só que o Bitcoin ele continua dentro daquele canal ali, mas hoje ele quase fez o rompimento. Vou mostrar para vocês ali naquela região importante que tá, porque se faz aquele rompimento, sobe uns 8% e faz uma correção, pode ser o início do pivô, mas hoje, novamente, nós temos uma galera sendo liquidada dos dois lados e isso está atrapalhando o mercado, ok? Então, já começando com vocês aqui, pessoal, o CryptoRank. E hoje eu tenho uma informação relevante para te mostrar que nunca aconteceu no mercado. Complicado, viu? Esse ano está sendo o ano da paciência. Por quê? Olha isso aqui. O market cap hoje, pessoal, ele vem caindo 0,20. Então a gente chegou a bater 4 trilhões, mas infelizmente agora a gente está batendo 3.300 e pouco. O volume no spot, ele sobe 1,31, mas esses 85 bilhões, 100 bilhões eu já estou vendo rodando no mercado desde janeiro de 24, então isso não mudou muito. Só que agora a dominância, em vez dela corrigir, ela vem subindo. Então isso, para alguns projetos, para alguns setores, infelizmente vai atrapalhar, ok? A dominância do Ethereum cai 2,24, então isso também prejudica um pouco ali em relação ao que está acontecendo no Ethereum e com os seus outros ativos, mas olha o que a gente tem de informação relevante aqui. O índice de medo e ganância, pessoal. Infelizmente, o índice de medo e ganância continua no medo extremo, batendo 11 em novembro, só que o SP500 ontem ele fechou positivo, o ouro fechou negativo e o Bitcoin continua nesse problema, tá? Agora se liga na informação que nunca aconteceu no mercado. Capitulação do Bitcoin. Detentores de curto prazo debaixo d'água. Crise do Covid chegou a 92% em prejuízo com o Bitcoin a 3.850. Colapso da FTX 2022, 94% em prejuízo com o Bitcoin a 16 mil dólares. E hoje, 99% em prejuízo com o Bitcoin tocando a 89, tá? Escuta isso aqui. Esta é a maior capitulação de detentores de curto prazos já registrada. E lembrem, novembro ele é um mês positivo. Então isso aqui nunca aconteceu. Nós tivemos o Covid e não chegou nesses patamares. Nós tivemos a quebradeira da FTX e nós não chegamos nesses patamares. E hoje, de ontem para hoje, a gente está vendo isso acontecendo, né? Então 2025 está sendo aquele ano que tudo que era para acontecer está acontecendo de uma forma diferente. E guardem isso que eu vou falar para vocês, porque eu já estou aqui desde 2014 acompanhando esse mercado. Dos últimos 12 anos, tudo o que está acontecendo em 2025 nunca aconteceu. É tudo novo, pessoal. Então, até um dado on-chain aqui está te mostrando de uma estatística de 2014. Olha isso aqui, ó. 1º de janeiro de 2014, 1º de janeiro de 2026. Então, esse indicador aqui, ele nunca chegou a trabalhar nessa região aqui embaixo, tá? E pasmem, Bitcoin batendo 89 mil dólares. Então, quando a FTX quebrou, nós não tínhamos só o problema de FTX, a gente tinha o problema da quebradeira da Luna. Então, esse indicador, ele nunca chegou nessa região. E agora, de uma forma histórica, ele toca aqui, ok? Então, CryptoRank agora me diz que o Bitcoin ele vem levemente subindo para 0,36, mas perde os 2 trilhões de dólares. O Ethereum, já com a dominância subindo, prejudica um pouco. Sobe, aliás, corrige 2,39, mas ainda continua se segurando ali na casa dos 3 mil dólares. XRP cai no 1,4, BNB cai no 2,48, TRX cai no 0,27 e a Doge cai no 0,67. Então hoje, pelo menos aqui em top 10, eu vejo só o Bitcoin
E só Solana agora subindo 1,63, tá? Os demais tendência de baixa, mas se liga, pessoal, nas informações do dia de hoje, e daí eu caio ali na parte dos ETFs e eu já entro ali no CoinGlass, tá? Porque o que nós temos de calendário econômico para o dia de hoje? Nós temos ganhos médios por horas, pedido de seguro-desemprego, relatório de emprego do payroll, índice de atividade industrial da Filadélfia, taxa de desemprego, vendas de casas usadas e balanço patrimonial do Fed. Isso começa de 10h30 a 18h30. Só que ontem a BLS, pessoal, disse que, preste atenção, BLS confirma relatório do JOLTS de outubro para 9/12. BLS transfere o relatório de emprego de novembro para 16/12 e BLS informa que não publicará o relatório de emprego de outubro. Então, a partir do momento que essa informação sai no dia de ontem, meio-dia, o mercado americano dá uma virada e o Bitcoin ele vira também. Então isso interferiu diretamente no preço. No minuto que saiu, já começou a corrigir. Só que hoje ainda nós temos aqui, né, algumas outras informações que pode ser que saia. Então, por exemplo, ganhos médios por hora, será se vai sair? Né? Balanço patrimonial do Fed, será se vai sair? Vendas de casas usadas, será se vai sair? Então, até às 18h30, a gente vai ter que acompanhar essas informações. Então, emprego não vai sair nada, mas os ganhos médios por hora pode ser que saia essa informação, tá bom? Então, não tem como saber, mas de 10h30 até as 18h30 minutinhos, a gente vai ter que monitorar e acompanhar, tá? Ah, em relação à Nvidia ontem, porque a Nvidia tinha um problema de vir um relatório um pouco mais abaixo do esperado, veio acima do esperado, tá, pessoal? Então, isso aqui é um resumo do que saiu da Nvidia do dia de ontem. A Nvidia registra lucros recordes e acidentalmente expôs o golpe de 12 bilhões de Wall Street que ignorou todos os comentários, mas ninguém levou em letras miúdas, né? Então, aqui saíram algumas informações, dá uma pausa, leia, e o Michael Burry está pistola, meu amigo. Por quê? Ele fala que há uma bolha de inteligência artificial e não só a Nvidia e Palantir agora que ele está shortando, mas ele colocou um balaio de outros setores, outras empresas agora falando que isso é uma fraude. Depois eu tento achar essa informação com mais detalhes e trago aqui para vocês, tá? E se por acaso a Nvidia volta a fazer máxima, a Palantir volta a fazer máxima e eu vejo um não corte de juros em dezembro, o porquê não shortar esse mercado lá fora, né? Então fiquem espertos aí, tá? Mas os bilhetes de Nvidia vieram positivos, até porque o SP500 agora, nesse exato momento, ele já vem subindo 0,43, tá? O ouro vem corrigindo e o dólar levemente negativo agora, mas tranquilo nesse exato momento, tá bom? Mas vamos lá, setores. Como que está a situação no dia de hoje? Eu só tenho NFT subindo e eu só tenho inteligência artificial subindo 1,61, tá? Os demais, game cai no 1,14, RWA agora nesse exato momento também caindo aqui 1,89, DP 1,29, SocialFi cai no 3,46, Ethereum 3,22 e o Bitcoin agora levemente positivo 0,14, tá? Mas ontem, ETFs, positivo ou negativo? ETF de Bitcoin ontem fechou positivo com 75 milhões de dólares. O ETF de Ethereum ontem fechou negativo 37 milhões de dólares. Mas pelo menos o ETF de Bitcoin ontem tira aquela pressão vendedora, mas não é nem a totalidade do que a gente precisa ver, tá? Porque nós já chegamos a ver quase 1 bilhão de dólares entrando em um dia só, mas a gente está com uma saída massiva aí da casa dos ETFs também, tá? Então, não é só sardinha vendendo no prejuízo. Nós temos a galera dos ETFs também vendendo no prejuízo e nós temos instituições que utilizam a Coinbase para comprar e vender também vendendo no prejuízo, tá, pessoal? Então é um efeito em cascata. O mercado ele liquida essa galera no futuros, força a galera que fica com medo nos ETFs e os institucionais também venderem o Bitcoin, tá? Então essa venda massiva que nós estamos vendo nesses últimos 30 dias
nunca aconteceu de uma forma tão rápida, de uma forma tão drástica. Já aconteceu no Covid, já aconteceu ali na quebradeira da FTX, mas esses 30 dias já superou essas outras duas situações que a gente acompanhou aí, né? E já pegando o gancho dessa base de liquidação, pessoal, é isso que a gente tem hoje. Olha isso aqui. Olha que triste. Hoje nós temos 600 milhões de dólares em liquidação. E essa galera que está tentando achar fundo no mercado, sim, está atrapalhando, tá bom? Tem um indicador aqui no CoinGlass que eu não costumo utilizar, mas na próxima live eu vou trazer para vocês falando um pouquinho aqui em relação a ele, tá? Mas olha aqui, presta atenção. Hoje eu tenho um Q4, pessoal, corrigindo 19%, mas eu tive o Q4 de 23 subindo 56 e eu tive o Q4 de 2024 subindo 47%. E mesmo esse Q4 negativo, olha como que o quarto trimestre ele é muito bom. Ainda não estragou a média, porque eu fico com 47% de alta batendo 77,38. Mas eu já cheguei a mostrar para vocês aqui que essa mediana aqui ela já chegou a bater 86%. Então, mesmo fechando negativo hoje, para o quarto trimestre do ano que vem, pode ser que isso mude e ele volte a ser positivo, mas infelizmente negativo dessa vez, né? Então, novembro eu tenho uma correção de quase 15% e na média eu tenho ainda 8,81 e 41% de alta, mas infelizmente novembro negativo. Já pegando o gancho de outubro, a gente já está quase batendo 22, 23% de correção aí, ok? Mas o que está chamando a atenção, pessoal, é isso aqui, ó. Liquidação nas últimas 24 horas. O que está acontecendo? Então, nas últimas 24 horas, liquida mais a compra do que na venda, 12 horas dos dois lados, 4 horas dos dois lados e 1 hora dos dois lados. E eu chego, venho e mostro a vocês 169 mil pessoas perdendo dinheiro e 604 milhões de dólares aqui agora. Com essa quantidade de liquidação, com essa quantidade de pessoas ainda colocando grana, não é uma grana que vai fazer o mercado ele ter uma tendência forte de alta, mas é uma grana que eu já venho acompanhando desde dezembro de 24, que está mantendo a média e que está empurrando o preço para baixo. Então, enquanto essa galera não parar de gerar essa liquidez para baixo, para os big mega players continuar liquidando, infelizmente não vai voltar a subir, pessoal. Então, o que me diz que ainda nós não estamos num bear market é esse volume, porque perto de outubro, perto de setembro de 2024, a gente não tinha esse volume de liquidação. Na média, era 50 mil pessoas perdendo grana e na média batia 80 a 70 milhões de dólares ali. Mas com essa quantidade de grana, o mercado está em topos e fundos descendentes. A galera tenta achar fundo e as baleias começam a dar uma pancadinha para baixo e ver que tem volatilidade ali, tem essa liquidez, eles vão continuar empurrando, tá? E essa liquidez eu continuo vendo até os 84, mas isso pode ser que mude, tanto para cima como para baixo, tá bom? Mas até 84 mil tem essa galera para ser liquidada aí puxando com esse preço, tá? Agora, nas corretoras, o que que elas vêm fazendo? 24 horas liquida na compra, 12 horas liquidou na venda, 4 horas liquida na compra e no 1 hora agora também liquidando na compra. Então, tá excelente para as corretoras essa liquidação excessiva aqui na casa dos 84, na casa dos 91, tá? E preste atenção, Mister, em 2021 tinha essa galera fazendo esse movimento, tinha essa liquidação massiva em relação ao que estava acontecendo? Não, porque quando o Bitcoin bateu 69 e ele veio para 34, o volume que eu via rodando todos os dias tinha caído 50%. O volume que eu vejo acontecendo de dezembro de 24 para o mesmo volume que está agora, na média, pessoal, ele sobe 20% e cai 20%. Ou seja, 100 bilhões de dólares, eu mostrando ali para vocês no CryptoRank, é o que vem acontecendo. Só que o que acontece? Esses 100 bilhões diários não está conseguindo se sustentar para fazer não só o preço das altcoins, mas o preço do Bitcoin fazer uma nova máxima e agora ele voltar a trabalhar acima ali dos 100k, tá bom? Então,
É isso que a gente tem agora aqui nessa visão. Mas vamos lá. Regiões de liquidações importantes que a gente precisa monitorar. E até mostrar para vocês aqui de novo a base de liquidação que eu acho que os Big Mega Players vão buscar ali, tá? São os formadores de mercado que estão fazendo isso, mas eu falo desse jeito para não ter problema, tá bom? Então aqui, pessoal, no mapa de calor de liquidação do Bitcoin, eu tenho ainda uma região forte na casa dos 83, eu tenho uma região aqui um pouco na base dos 86 e daí sim, começa a ficar mais tranquilo, tá bom? Mas se pega essa região dos 83, vai empurrar o preço abaixo dos 83, podendo chegar até a base dos 81, tá? E na média, esse ciclo o Bitcoin ele corrigiu até 31%. Se o Bitcoin bate 81 e volta a subir, ok. Se o Bitcoin bate em 75, pessoal, pode ser que a gente entre realmente num bear market e sair nessa quantidade de grana de 100 bilhões aí, que a gente costuma ver, tá? Mas quero saber, já estamos no bear market ou na sua opinião ainda a gente não chegou no bear market, que é só uma correção para depois voltar a subir? Porque para mim ainda, vendo o volume e vendo essa região aqui para liquidar a galera, eu acredito que a gente não está no bear market, ok? Até porque hoje tem o meu INSS, devo montar estratégia aí, né? Então, semanal, que é o que a gente precisa monitorar e acompanhar. Agora, quais são as regiões importantes? Tem uma região para liquidar em 97 e tem uma base mais forte ainda na casa dos 88. Mas 24 horas, como é que está a situação? E toma cuidado, tá, pessoal? Eu tenho a região ali perto dos 88 e eu tenho a região ali perto dos 93. E que aconselho para vocês? Eu sou trader. Eu faço day trade. Eu tiro meu dinheiro no day trade ali, né? Mas não deixa as posições suas de day trade passar de um dia para o outro, não, pessoal. Por favor, porque é isso que está prejudicando o mercado. Então, se você abre um long, se você abre um short, ele fica por mais de 4 ou 5 horas e a sua liquidação ela tá ali perto, aparece aqui. Os formadores de mercado estão pegando isso, né? E infelizmente hoje, para cada 3 longs que nós temos, aliás, para cada um long que a gente tem, nós temos 2 shorts ali para uma movimentação de tendência de baixa. Então isso está atrapalhando, né? Pelo menos foi a última vez que eu vi ali. Eu vou trazer essa informação com detalhes para vocês. Então, a pressão vendedora, ela está muito maior do que a pressão compradora. Por quê? A gente não tem um volume maior em relação à grana. A partir do momento que a gente começa a ver 300 bilhões ali mais ou menos rodando, daí sim as coisas mudam, mas com 100 bilhões a gente já está vendo que isso aí não está sendo sustentável para quem está montando posição de long. Então o mercado ele sobe um pouquinho, derruba na cabeça, sobe um pouquinho, arrebenta na cabeça, entenderam? Então tomem muito cuidado, tá? Se vai fazer day trade, no máximo uma operação ali mais ou menos de 1 a 2 horas e não tenta utilizar a alavancagem máxima, tá? E novamente, eu sou trader, eu estou utilizando isso ao meu favor, tá bom? Mas não queira aparecer aqui não, tá bom? E se você já está com a operação aberta, tenta sair antes. Tenta sair nos 89 ou tenta sair aqui na casa dos 92.700, tá bom? Agora vamos lá. Preço, Bitcoin. O que eu havia comentado com vocês há mais ou menos 2 dias atrás, né? É que o Bitcoin, ele está corrigindo, só que ele está corrigindo, pessoal, dentro de uma deriva. E olha que loucura. Essa vela, o Bitcoin ele liquidou 600 milhões de dólares, quase 700. E essa vela do dia de ontem foi a mesma liquidação, pessoal. Então, tá vendo como é que o negócio está complicado? Olha o tamanho da vela. Então, o Bitcoin ele sai de 103, vai e tem uma queda de 5%. Agora o Bitcoin, ele tem uma queda aqui de quase 4,78, faz um recuo de quase 1,5, é a galera operando alavancado ali na casa dos 100, na casa dos 50x. E uma queda de 1,50, 1,60 já tira, poxa. Então, isso aqui não é um padrão de continuação de queda, é um padrão de reversão, só que não fez a reversão ainda. Eu preciso ver esse movimento para ter uma reversão, ó. Sobe, faz um pullback e depois arma esse pivô. E daí sim, mas por enquanto, enquanto ele estiver dentro desse canal, olha aqui no 4 horas como é que tá esse canalzinho aqui, ó, tá vendo? Topo, fundo, não é tendência de alta, tá vendo?
E aqui ele só teve 2 toques, aqui ele nem chegou a tocar, mas essa região ela está sendo chata, está sendo complicada. Mas se o Bitcoin no dia de hoje fica animado, sobe, faz uma retração, ele já faz uma retração de FIBA aqui dentro e faz esse rompimento, eu já tenho um pivôzinho aqui maior, tá? Porque eu tenho fundo na casa dos 90, tenho fundo mais baixo na casa dos 88 e eu não tenho fundo confirmado ainda. Mas se ele volta nessa região aqui e arma um pivôzinho de alta, pode ser que a gente venha ter um respiro aí, pelo menos para o final de semana, tá? Mas tomem cuidado, pessoal. Continua com topos e fundos descendentes ainda o preço do Bitcoin, tá? Então, ó, ele vem, toca, vem, faz um fundo mais baixo, toca no canal, toca no fundo, toca de novo aqui em cima, toca no fundo e agora tá tocando nessa região. Seria lindo também, em vez de fazer esse pullback, fazer um movimento forte já aqui perto da casa dos 95, mas infelizmente a gente não tá vendo essa força, ok? Já no semanal, pessoal, vamos dar uma olhada aqui para ver como é que tá a situação do semanal, porque não tá legal, viu? Semanal, então, eu tenho esse movimento forte de queda ainda, tenho uma média móvel de 50 no semanal para cima, e eu tenho a média móvel de 50 também no gráfico diário para cima, então, na minha opinião, essa cruz da morte não dá para saber se ela vai ser resiliente, vai entregar esse movimento maior, mas no semanal, para aquela galera que falava que o Bitcoin ele não poderia perder a média móvel de 50, perdeu. E algumas pessoas falaram, né, que teoricamente, se perdesse a média móvel de 50, entraríamos ali num bear market, né? Então, teoricamente, tecnicamente, estamos. Mas, repetindo, eu só vejo um bear market maior saindo esses 100 bilhões diários que eu continuo vendo e acompanhando, de 100 a 80 bilhões ali mais ou menos, ok? E isso eu tô falando BTC, pessoal, porque altcoins é outra história, bagunçou tudo, tá uma bagunça altcoins, tá? Mas BTC é isso que a gente tem agora, tá bom? E claro, monitorar essa retração de FIBO. E eu até tô esperto, se faz essa retração aqui perto do 100 e realmente volta a corrigir perto dessa região, eu vou ter que shortar mercado. Eu vou até trabalhar a parte do inverse ali com o Bitcoin que eu tô fazendo no meu INSS para fazer um pouquinho mais de BTC, tá bom? Então, fiquem espertos, de 10h30 até 18 tá complicado, tá difícil. Bora ser educado. Bom dia para vocês aí, quinta-feira e um bom feriado. E a gente se vê de novo amanhã pela manhã.